Seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é um lugar seguro onde você pode meditar na palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pois bem, nós estamos aí estudando o livro de Gênesis e nós já fizemos um primeiro vídeo com a parte 1 até o capítulo 11 de Gênesis, um panorama, um mapa do que trata esses capítulos e nós vamos agora continuar. Nós vamos continuar de onde paramos no primeiro vídeo. Essa é a segunda parte, a parte 2. Então fica comigo nos próximos minutos para você aprender sobre Gênesis. Então vamos lá. Nós paramos aqui no capítulo 11. Nós tratamos sobre a Torre de Babel. E agora nós vamos continuar a partir do capítulo 12. E do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25, nós vamos ver a história de Abraão, o pai da fé. E que história este homem nos revela, né? Através aqui do livro de Gênesis. Então, Deus chama Abrão, e no início o seu nome era Abrão mesmo, e faz uma aliança com ele, prometendo-lhe uma descendência numerosa e a posse da terra de Canaã. Veja só, quando Deus promete a Abrão uma descendência numerosa, Deus está falando com um homem avançado em idade e tinha uma mulher estéril que não podia gerar filhos, mas Deus está prometendo a ele que a sua descendência não seria um servo que ele tinha em sua casa, o seu servo Eliezer, mas a sua descendência seria da sua semente. A sua esposa iria gerar um filho. E a partir desse filho, Deus faria aí uma grande nação. A nação que nós conhecemos hoje como a nação de Israel. O povo cujo Deus é o Senhor. Então, Abrão aqui demonstra fé, mas também falha em confiar plenamente em Deus. Nós vamos ver Abrão falhando em alguns momentos aqui. Certa feita, ele vai até o Egito e ele não confia no cuidado, na proteção do Senhor, e ele inventa ali uma mentira dizendo que a sua esposa, Sara, não era na verdade sua esposa, mas era sua irmã, e ali o faraó a toma como esposa. Enfim, existe todo ali um enredo, né? Um evento que acontece. Deus amaldiçoa aquele lugar justamente por o faraó ter tomado a mulher de Abrão. Depois tudo aquilo é revelado pelo próprio Deus e eles saem dali com posse, saem dali abençoados. Mas a atitude dele foi uma atitude de descrença, de desconfiança para com o Senhor. Em outra ocasião, Sara não está confiando que ela vai conseguir gerar essa descendência. Então ela tenta dar uma ajuda para Deus, né? Ela tenta pegar um atalho e ela oferece a sua serva Agar para Abrão, para que ele se deite com ela, para que ela possa gerar um filho. E assim acontece, nasce Ismael, mas ainda não era essa a promessa do Senhor. Isaac nasce como filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Então, depois de algumas provas, Deus, mais uma vez, demonstra a sua fidelidade. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Isaac nasce como filho da promessa. E aqui, como eu acabei de falar, nós vemos Deus é fiel às suas promessas e honra aqueles que têm fé. Amém? Você precisa crer nisso. Nós precisamos crer. Servimos a um Deus fiel. E a palavra do Senhor diz que Ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Louvado seja Deus. Então, seguindo, nós vamos ver a partir do capítulo 26 e 27 a história de Isaac. A história de Isaac foca na continuidade da aliança. Até porque Deus é o Deus de Abraão, mas também é o Deus de Isaac. Ele enfrenta dificuldades semelhantes às de seu pai, mas Deus o abençoa. A mensagem aqui é que Deus é fiel de geração em geração. Nós vemos na história de Isaac um episódio muito conhecido
que é o episódio no qual Abraão ordena que o seu servo Eliezer vá até a terra dos seus pais, a terra da sua família, procurar ali uma mulher para se casar com Isaac. E ali tem toda uma prova que o servo faz: olha, a mulher que vier e me der água no poço, e não só a mim, mas aos meus camelos, essa será a mulher escolhida por Deus para o meu servo, para o meu senhor Isaac, né? E assim acontece, é uma história linda, inclusive uma história que nós muitas vezes usamos, os solteiros usam muito assim: os homens falam, estou esperando a minha Rebeca, as mulheres falam, estou esperando o meu Isaac, né? Justamente pela maneira como foi confirmado ali o encontro, né? Foi confirmado que aquela era uma mulher que cumpria os pré-requisitos para se casar com Isaac. E a história se segue a partir do capítulo 28 até o 36. Nós vamos ver a história de Jacó, o filho de Isaac, um dos filhos de Isaac. Jacó rouba a bênção de Esaú e foge para a casa de Labão. Nós vamos ver que Jacó e Esaú eram gêmeos. E logo no nascimento, a Bíblia diz que quando eles nascem, Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú, né? E ele recebe esse nome de Jacó justamente por isso, porque o nome de Jacó vai significar enganador, ou suplantador, ou talvez até ladrão. Então olha só, ele recebe esse nome justamente pelo fato de que ele sai agarrado ao calcanhar do seu irmão mais velho. E com o decorrer da história nós vamos ver que Jacó realmente faz jus ao seu nome e engana e rouba o seu próprio irmão, rouba a bênção de Esaú e rouba o direito de primogenitura e depois rouba também a bênção de Esaú e foge para a casa do seu tio Labão. A sua mãe, Rebeca, está por trás disso também, está arquitetando ali junto com ele. Ela deixa muito claro que Jacó era o seu filho predileto e ela faz algumas coisas para que Jacó fosse abençoado. Mas existia um plano de Deus que não poderia ser frustrado. E o plano de Deus estava com Jacó. Jacó receberia um novo nome. Ele tem uma visão da escada que conecta a terra ao céu. Na viagem que ele está indo até Labão, ele encontra-se com Deus. Jacó se casa, luta com Deus e é transformado em Israel. Então Jacó ele vai ser o homem que vai suscitar as 12 tribos de Israel, 12 tribos que correspondem aí aos seus 12 filhos. A família de Jacó cresce e se torna o núcleo das 12 tribos de Israel. E a mensagem aqui que nós podemos tirar dos capítulos 28 ao 36 é que Deus transforma vidas e cumpre seu plano apesar das falhas humanas. É lindo de ver a ação de Deus na vida de Jacó. Jacó ele é transformado. Ele recebe um novo nome justamente porque ele é transformado por Deus e não faz mais sentido ser chamado de ladrão, de enganador. Ao ponto de ele se reconciliar com Esaú, de pedir perdão a Esaú. Esaú o perdoa e agora ele está abençoado de todas as formas para constituir uma nação que seria a nação escolhida por Deus, nação cujo Deus é o Senhor. Então aqui o texto e a história de Jacó nos faz crer, entender claramente que nós servimos a um Deus que transforma vidas. Eu sempre digo que o maior milagre de Jesus é a transformação de vidas. E eu preciso que você creia nisso também. Não faz sentido nós pregarmos sobre a palavra do Senhor se nós não crermos que as pessoas podem mudar. As pessoas podem mudar. Deus pode transformar vidas. Mas isso depende da aceitação. Eu preciso querer isso. Eu preciso dar um passo de fé em direção a Cristo, em direção a essa transformação que só Ele pode realizar na minha vida. Amém? Então Jacó é transformado e agora ele não é mais chamado de Jacó, mas de Israel. Então a história se segue. Aqui nós vemos o início da nação de Deus, da nação de Israel.
A partir do capítulo 37 até o capítulo 50, aonde encerra o livro de Gênesis, nós vamos ver uma das histórias mais lindas da Bíblia. Olha, todas as vezes, sem exagero aqui, todas as vezes que eu leio a história de José, eu fico tão emocionado que eu chego a chorar, sabe? Eu li agora, né, no plano de leitura, nós encerramos já o livro de Gênesis e eu, lendo a história de José, eu chorei mais uma vez. É lindo de ver o agir de Deus na vida desse jovem. José, o favorito de Jacó, é vendido como escravo por seus irmãos. Você conhece a história, se você não conhece, você precisa ler. Deus o exalta ao torná-lo governador do Egito. José salva sua família e o Egito da fome. O livro termina com a morte de José e o povo de Israel no Egito. Então nós vamos ver aqui Deus traçando um plano, e um grande plano, para que o seu povo fosse salvo. Nós vamos ver José como o filho favorito de Jacó. E por que isso? Porque José era filho de Raquel, a mulher pela qual Jacó trabalhou 14 anos. Ele trabalhou para o seu sogro Labão durante 7 anos e ao final daqueles 7 anos, esse era o acordo, ele se casaria com Raquel, mas então Labão lhe dá Lia, né? A filha mais velha lhe dá, e ele está indignado, mas ele concorda porque na verdade ele queria se casar com Raquel, e para que ele pudesse estar com Raquel ele precisou trabalhar mais 7 anos. Ele recebe Raquel como esposa, mas tem que trabalhar mais 7 anos para cumprir o seu trato. Acaba que depois ele ainda trabalha mais 6 anos ali com o seu sogro. Só ao final de 20 anos é que ele sai daquela terra e ele começa de fato a constituir a sua família. Onde eu quero chegar com essa história? Raquel, ela gera inicialmente um único filho, que é José. Depois ela vai gerar também Benjamim. Mas José é o primogênito de Raquel e por causa disso Jacó é apaixonado por esse menino, é o seu filho favorito. A ponto de ele fazer para José uma túnica de várias cores. Eu até coloquei uma imagem aí atrás do José vestido com a sua túnica diferente da túnica dos seus irmãos. E os seus irmãos o odiavam por isso. Certa vez Deus dá um sonho para ele. E naquele sonho, a interpretação daquele sonho era que todos os seus irmãos, seu pai e a sua mãe, se prostrariam diante dele. E eles ficam irados com a revelação daquele sonho e eles vendem José para comerciantes que passavam na região onde eles estavam ali com a sua criação. E depois de muito tempo, depois de muita história, você precisa ler essa história, nós vamos ver o desfecho aí. Deus honrando José ali no Egito. Ele passa por várias provações no Egito, ele é preso no Egito, mas Deus o honra na prisão, o honra diante de Faraó, e ele se torna o homem mais poderoso depois de Faraó. A fome está assolando toda a terra. Os seus irmãos então vão ao Egito para comprar mantimentos, e quem está lá como governador do Egito é José. Eles não o reconhecem, depois ele se revela. Enfim, é uma linda história, sabe? E durante aquela revelação, quando José se revela aos seus irmãos, ele os perdoa. E ali nós aprendemos sobre o perdão. E ele chora, e ele se lança aos seus irmãos, e ele manda trazer o seu pai para viver no Egito. E nós chegamos no final do livro. E ao final do livro nós vamos ver o livro de Gênesis encerrando com o povo de Israel, que entra ali no Egito com cerca de 70 pessoas, um pouco mais de 70 pessoas, e o livro encerra com o povo de Israel no Egito. E o povo estava no Egito sendo honrado pela história de José. Mas então no livro de Êxodo nós vamos ver que a história muda completamente, drasticamente. Mas isso vai ficar para o vídeo sobre o livro de Êxodo. Então o que nós aprendemos aqui na história de José é que Deus age soberanamente para cumprir os seus propósitos, mesmo em meio
as adversidades. Louvado seja Deus por isso. E aqui eu deixei então a mensagem principal do livro de Gênesis. O livro de Gênesis revela Deus como o Criador soberano e fiel que inicia seu plano de redenção para resgatar a humanidade caída. Ele escolhe um povo para si, demonstra sua graça e justiça e trabalha através de indivíduos imperfeitos para cumprir seus propósitos eternos. Louvado seja Deus. Amém? Então, será que você conseguiu entender a mensagem do livro de Gênesis? Você conseguiu observar a profundidade do conteúdo e do conhecimento que nós estamos absorvendo através deste primeiro livro da Bíblia? Você gostou até aqui? Eu espero que esses 2 vídeos, parte 1 e parte 2, contribuam aí para o teu crescimento, para a tua aprendizagem. E nós vamos continuar nesse processo. Se vocês gostarem, deixa um comentário aqui embaixo, curte esse vídeo, considera se inscrever no canal, assina as notificações para ficar sabendo assim que eu lançar novos vídeos por aqui. E se você gostou desse formato, deixa um comentário para que eu possa saber e para que a gente possa continuar aí estudando juntos um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo.